Recebe as lágrimas que derramamos nessa semana, Pai amado. Recebe aquilo que nós viemos entregar diante do Teu altar, Pai Santo, para que seja feita a Tua vontade, meu Deus. Abençoa a palavra nessa noite, usa o Teu Filho grandiosamente, Pai, para tocar em cada um de nós, Pai, para que nós possamos receber, Pai, aquilo que nós precisamos, meu Deus. É que nós declaramos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus a todos. Aleluia. Glória a Deus. Está todo mundo escutando aqui aí no fundo? Ah, então tá bom. Nós queremos apresentar à igreja o pastor Silvio com a família, porque nós estamos nós há um mês atrás tivemos uma decisão, nós todos juntos, e essa decisão é que a Anísia Haddad e a Muxi iriam se unir. Depois que geramos 3 filhos nas 2 igrejas, uma mãe que gera 3 filhos passa por algum problema. E nós se juntamos para a gente pegar uma saúde para gerar mais filhos. Então a igreja da Muxi e da Anísia Haddad se juntou. O pastor Silvio tem os negócios dele, então tem o dia que ele está lá, tem um dia que a folga dele dá certo, dele estar aqui com a família. Então estou apresentando a igreja, ele vai estar pastoreando a igreja junto conosco. E o pastor Lúcio, devidamente, eu apresentarei a vocês no momento certo. O pastor Lúcio está lá comigo também. Já estamos projetando o pastor Lúcio para ficar de dia aqui, a igreja aberta. Eu não conseguia fazer isso nos 2 lugares, mas no momento certo a gente apresenta o pastor Lúcio. Gostaríamos de orar com eles, queria que vocês ficassem em pé, queremos acolher eles aqui para que ele dê continuidade no seu ministério, com a sua família, nessa nova fase que Deus nos orientou e que tem sido uma bênção. O Rodrigo vai orar acolhendo ele aqui e nós vamos abençoá-lo. Amém. Senhor, estende suas mãos agora aqui para a direção deles. Senhor Deus, nós estamos hoje aqui reunidos, Pai, seguindo a direção e a orientação do Teu Espírito Santo sobre a vida do Silvio, sobre a vida da Rose e do Natan, sobre a vida, Jesus, dessa família, Pai, do Christopher e da Ingrid, Senhor, que está lá, Pai, estudando, Senhor. Nós colocamos eles, Pai, como nossos irmãos, Pai, nós acolhemos eles, tendo a convicção, Senhor, que a presença do Teu Espírito Santo sobre esse lugar, sobre esse momento, sobre cada coração aqui, Senhor, é a mais pura vontade de Ti, Pai. Por isso, Deus, abençoa, sim, a vinda deles aqui, abençoa, Deus, a comunhão que nós temos, abençoa, Deus, tudo que o Senhor tem, tudo que o Senhor já fez, tudo que o Senhor vai fazer através dessa família, Pai. Dentro desse lugar e dentro da casa deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Por favor, vocês abram Daniel 3, versículo 24 em diante. Daniel 3, 24 em diante. Fica depois de Salmo, viu? Depois de Salmo, depois de Provérbio, do meio da Bíblia, para a sua direita. Deus, na sua infinita misericórdia, reservou esse momento para tocar o nosso coração. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram os 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, eu estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo.
e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno dele e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem só um fio do seu cabelo tinha sido chamuscado. Seus mantos estavam todos queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida do que prestar culto e adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será despedaçado e a sua casa será transformada em montes de entulho. Pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Glória a Deus. Senhor, nós temos um problema. Quando Moisés se encontrou em perigo, ele disse: Senhor, nós estamos em perigo, nós temos um problema. Olha na frente o mar, olha de lado a montanha, olha de lado outra montanha, olha atrás o exército de Faraó. E Deus disse: estou dentro, pode ir que eu abro o mar. E o mar abriu. O seu moço, que ele deixou o legado, chamado Josué, também disse para Deus: Deus, nós temos um problema. Nós temos um problema. Dá uma olhada. Tem 14 metros de altura a muralha. Tem 6 de largura. E atrás está a nossa terra. Eles construíram esse muro aqui para a gente não passar. É a muralha de Jericó. Deus disse: estou dentro. Você não disse nós temos um problema? Estou dentro. Meu ombro será o primeiro a derrubar isso aí. Derrubou. Os amigos desses 3 aqui, o amigo deles, Daniel, na indagação do rei Dario, disse: não esquenta a cabeça, eu fui jogado na cova de leões, mas meu Deus está comigo. Senhor, nós temos um problema. E Deus disse: eu estou dentro. Fechou a boca dos leões. Jesus no barco, Pedro acordou ele e disse: Senhor, nós temos um problema, a tempestade. E o Senhor disse: eu estou dentro. Acalma, vento, acalma, tempestade. E aqui, os 3 disseram: saiba, Nabucodonosor, que Deus está conosco, nós temos um problema. E olha dentro da muralha, quando o homem estupefato olhou, nós não lançamos 3, eu estou vendo o quarto homem estava lá, eu estou dentro. Às vezes, queridos, Deus não está dentro da problemática nossa, da fornalha que está à frente, porque nós não aprendemos a dizer a palavra nós. Geralmente a gente funciona no eu, no ego. E o ego é o ser humano disfarçado de Deus. É inimigo de Deus. O próprio nome de Deus para a criação é Elohim. Quando está escrito lá: e disse Deus, haja luz. E disse Elohim, haja luz. É um plural. Elohim é plural. Nós podemos dizer assim: e dissemos nós, haja luz. Vai fazer o homem, ele disse: façamos. No vocabulário de Deus não tem a palavra eu, é nós. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Ele entende que o dia que nós chegamos em Jesus, nós eliminamos o eu do vocabulário. Se a Trindade, que é onipotente, onisciente e onipresente, não usa o eu, usa o nós, que é Elohim, quanto mais o ser humano falido e falível. Na nossa ignorância, nós assumimos o controle da nossa vida muito cedo, achando por diversos motivos, e o principal dele, a ignorância acerca da Bíblia e de Deus. Não é que não somos religiosos, não. O brasileiro é bem religioso. Quando ele chega na Bíblia, ele já passou em 4, 5 religiões. Mas ele não conhece Deus. Porque a religião é uma arrumação da mentalidade humana que prova que o homem tem que ser Deus. Mas, infelizmente, ele tenta chegar a Deus fora da Bíblia, pegando atalho. São as situações. E ele acaba desesperado. Então, toda a movimentação de ação do ser humano está baseada no eu. Mesmo alguns desavisados que tentam andar com Deus. Aceita Jesus como Salvador, mas não aceita Jesus como Senhor. Então, o seu ego está na frente. Você faz a vontade de Deus? Você está diante de uma fornalha? Como é que você puxa ele para dentro? Sadraque, Mesaque e Abednego puxou ele para dentro da fornalha. Deus quer que você puxe para dentro da sua vida e da sua problemática. Deus quer só usar a palavra nós. E começa usando a palavra nós pelas bênçãos. Muitas vezes nós enxergamos isso, porque eu tenho capacidade, a minha profissão é boa, é porque eu ganhei, eu fiz, por isso eu sou abençoado. No eu. Isso é mentira. Então, se eu faço, eu aconteço e ando no meu próprio ego, sem a capacidade de admitir que até a bênção de Deus na minha vida, antes de eu chegar na Bíblia, a primeira bênção é dele ter me colocado na terra. Ele que determinou que eu nascesse. Se eu não tenho capacidade de ver isso nas coisas boas que estão acontecendo na minha vida, e passo pelo caminho do orgulho, da arrogância e da prepotência, na hora do problema eu terei muita dificuldade para dizer: Senhor, nós temos um problema. Deus quer isso com você hoje, quer comigo. Como você chegou aqui? Como você está? O que você está enfrentando? É o mar do Moisés? É a muralha do Josué? É a cova dos leões de Daniel? É a tempestade no barco que Jesus estava? Ou é a fornalha que está quente? Qual foi sua experiência mais ardente? Ou que experiência você está enfrentando? Como é que você já saiu nas outras? Saiu melhor ou se queimou? Percebeu Deus nela ou não? Essa é a estrutura profética do sermão para chegar ao nosso coração, para ver se de alguma forma o fogo do Espírito Santo, que é muito mais quente do que o fogo da fornalha, consiga queimar os mecanismos de defesa, consiga atingir o nosso coração, esquentar o nosso coração, para que saiamos todos vitoriosos nessa noite desse lugar, em nome de Jesus. Você vai comigo para a fornalha? Nem um cabelo será queimado, nem a roupa. Vão comigo para a fornalha? Vamos entrar dentro disso? Vamos! Senhor, nós temos um problema aqui nessa noite, nessa igreja. Faz uma fornalha aqui. Mas uma fornalha do fogo do Espírito, para que as demais fornalhas sejam inutilizadas em nome de Jesus. Primeira coisa que queremos aprender com esse Senhor, nós temos um problema. O primeiro problema é o seguinte, meu irmão. É se junto com Deus, e pelo amor e a graça dele, nós não vamos mais negociar a nossa fé. Se nós queremos renunciar às estátuas da qual nós estamos curvados diante dela. Nabucodonosor foi bajulado pelos seus governantes, astrólogos, feiticeiros, que com ódio do judeu que tinha chegado como
escravo e tinha sido promovido ao status de governador de província, esbajularam o Nabucodonosor no seu ego e disse: você precisa fazer um concreto aí, precisa fazer um decreto. Você é um Deus, mas você não faz imagem. Roma já fazia imagem. O Império Romano, onde eles dominavam, eles deixavam a imagem de César nos lugares. Então, se você caminhasse lá no tempo de Jesus pelo Império de Roma, você trombava com as imagens de César, que era considerado na época como um deus também. E Nabucodonosor não tinha feito isso antes. E os seus bajuladores disseram, já com a firme intenção de fazer os 3 judeus ser mortos. Escreveu o decreto. Vou escrever. O senhor quer que a gente vai fazer com 24 metros de altura, de ouro? Ixi, a gente vai fazer uma festona. A gente leva o senhor lá e põe as músicas para ser tocada, aí todo mundo se curva. Legal, legal. E ele, pá, com o anel, o sinete, tchum, fez o decreto. E os 3 não se curvaram. Todo mundo se ajoelhou, ficou só os 3 em pé. E os sátrapas, importantes, governadores e líderes, chegaram: seu Nabucodonosor, meu rei, o senhor não disse que é para todo mundo curvar? Sim, eu disse, mas tem 3 que não curvam. Quem é? Os 3 judeus que o senhor promoveu. Eles não se curvam. Chama eles lá. Olha, vocês não vão se curvar? Sabe o que vai acontecer? Vocês não querem se curvar? Olha o que ele diz no versículo 15 para eles. Pois agora vocês, quando ouvirem o som, agora vocês, quando ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda espécie de música, se vocês se dispusessem a prostrar em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha de chama. E quem é o Deus que pode livrar vocês? Eu estou dando para vocês a segunda chance. Quem é que pode livrar vocês? Quem é o Deus que pode livrar? As estátuas são levantadas diante de nós todo dia, na escola, no trabalho, dentro da igreja, estátua de 24 metros. E nós negociamos muitas vezes a fé. Entre não curvar na fornalha e passar um momento para não sofrer, nós abrimos mão e negociamos nossa fé. Porque ela é emocional. Então, muitas vezes, a moça negocia sua fé com o moço negocia sua fé com a moça. Muitas vezes, negociamos com o patrão para aumentar as conversas, as mentiras. Muitas vezes, nós justificamos sonegar alguma coisa e para não se curvar perante a estátua e não cair dentro da muralha, dentro da fornalha. As conversas estão vindo e no medo nós se curvamos perante tantas estátuas que estão à nossa frente, fazendo concessão. Senhor, nós temos um problema. Eu quero que o Senhor nos ajude a não negociar a nossa fé, não importa o que tem à frente, porque a única chance do seu poder se manifestar é se o Senhor tiver pessoas na terra que não negociam a fé. Qualquer entidade dentro do sistema religioso brasileiro negocia a fé. Você tanto pode pagar uma entidade para fazer o mal como para fazer o bem. É o sistema. Você chega, está acontecendo, está meio pesado, os negócios não andam, tal e tal e tal. Muitas vezes é charlatanismo, mas tudo baseado num princípio só. Muitas vezes é a presença da entidade, que biblicamente sabemos de sua origem. Mas quem não conhece a Bíblia não sabe de sua origem. Não, isso tudo está acontecendo porque fizeram isso para você. Você paga aí porque fizeram isso para você. E nós vamos fazer isso para eles para não... Faz qualquer negócio dentro do sistema religioso brasileiro.
Você tem os deuses, as entidades que fazem qualquer negócio. Você pode exercer fé para mandar matar, como pode exercer fé para se livrar da morte. E são as mesmas entidades, só muda o nome, dependendo da origem da espiritualidade que você está invocando. Em Deus não existe isso aqui. Você fecha com ele, e Nabucodonosor aperta, porque é uma figura do mal. Eu vou acender 7 vezes, quero ver quem é seu Deus. Às vezes a figura do mal, ela se manifesta na família. Vem cá, você carregando a Bíblia, como é que é? Não vai, quero ver se você vai se livrar dessa fornalha. Na família, eles não entendem, a gente precisa ter o discernimento. Às vezes um amigo de serviço, alguém muito próximo nosso, questiona a nossa fé. E diz, vem cá, agora você está apelando, vai virar um crentinho, e é isso e aquilo. Ah, quero ver a tua fé com essa Bíblia aí, bibibi, bababó. Depois de zoar, de fazer tanta coisa, bibibi, bababó. É assim. Traz os 3 aqui. Pode aumentar o calor aí 7 vezes. Quero só ver para onde vai a fé deles. Quero ver agora que Deus que vai livrar. E aí eles mostrou que esse Senhor, nós temos um problema. Primeiro, nós estamos a fim de negociar fé com ninguém. Nós já se curvamos perante o Deus de toda a terra. Nós não vamos nos curvar perante qualquer estátua. E aí eles respondem no 16, diante da ameaça. Ao 16, Sadraque, Mesaque e Abednego respondeu ao rei, Nabucodonosor, nós não precisamos de nos defender diante de ti. Ao 17, se formos atirados na fornalha em chama, o Deus a quem prestamos o culto pode nos livrar. E ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não nos livrar, saiba, ó rei, que nós não negociaremos nossa fé e nos curvaremos perante sua estátua e seus deuses. É isso que eles estão dizendo. A sua ameaça não nos assusta, nós não temos dúvida alguma, nós não vamos curvar perante a estátua. Em hipótese nenhuma. Isso aí nós já decidimos antes de enxergar a fornalha que você fez. A fornalha e antes de ver a sua estátua. Nós já se curvamos perante o nosso Salvador, perante o nosso Deus, nosso libertador. Qual é a estátua que fez você se curvar nesses últimos tempos? Porque muitas vezes a fé não foi suficiente para não negociar. Ou a ignorância, ou você foi enganado. E você está buscando, nós precisamos fazer você ficar em pé. Precisamos derrubar a estátua. Você sair dessa fornalha que você entrou. Deus vai fazer isso essa noite aqui. Em nome de Jesus. Nós como cristãos, muitas vezes somos perseguidos. E quando não temos uma fé mais burilada, mais bíblica e cristocêntrica, a gente se curva. A gente se curva perante certas situações que vão virando uma estátua de 24 metros. Para não ir pelo caminho que Deus mostrou. Nós pegamos atalho. E quando nós percebemos, nós estamos diante do calor da fornalha. Senhor, nós temos um problema. O primeiro é que nós precisamos da sua ajuda para não negociar a fé. O segundo é que diante desse problema, nós não queremos ficar com dúvida e dizer, por quê? Por que nós? Nós servimos a Ti. Por que nós? Nós somos servos de Deus. Nós estamos na igreja, carregamos a Bíblia. Por quê? Senhor, nós temos um problema. Nós queremos aprender a dizer, para quê? Para quê? Tem um objetivo se nós estamos na sua mão. Nunca o porquê. Existem diversos problemas aqui que ainda não foi solucionado, porque há muitos anos você, eu ou nós estamos dizendo por quê? Porque além de lançar a Bíblia, a lançar dúvida, ele ainda reforça um sentimento de orgulho e arrogância em nós. Né? Porque a gente vai no porquê, até que finalmente a gente diz, por que eu sou melhor que o outro? O outro é pior do que eu, não acontece com ele, acontece logo comigo. Por que eu? Não é assim?
Logo comigo. Por quê? E aí fecha a porta. Deus não age no porquê. Deus age no para quê. Fica sabendo, Nabucodonosor, deixa eu falar certinho contigo. Se eu já tenho fé que ele me livra da fornalha de qualquer coisa, porque eu tenho um currículo de fé estruturado. Se acontecer aqui dele não livrar, tem um para quê. Nós vamos ver logo. Nós vamos ver logo. É só esperar. Mas nós não vamos curvar perante a estátua. Você vai ver o para quê, nós vamos passar por isso. Você nem sabe o que você está fazendo. Aliás, você está cooperando para o plano diretivo de Deus. Queria te dizer, irmãos, e não vai se assustar não. Satanás é limitado. Se ele atacar um cristão fiel, ele vai cooperar para o plano de Deus. Ele não vai poder frustrar o plano de Deus, porque senão não vale nada a soberania de Deus. Se acontecer um ataque, ainda que seja diretivo do anjo caído, dele, diretivamente, como ele fez com Pedro. E Jesus disse, arreda Satanás. Ele só vai cooperar para o plano diretivo de Deus, se não tiver porquê. Se tiver porquê, não tem jeito, ele assume o comando mesmo. Porque ele vai colocando revolta, ele vai esfriando a pessoa, e vai mostrando que a pessoa servia na fé infantilizada, que é o começo da nossa fé, baseado no que ele faz, não é no que ele é. Quando nós iniciamos, e é impossível não ser assim, não temos maturidade para tanto, a gente chega precisando que ele faça alguma coisa. E ele faz mesmo. Só que a gente tem que dar um pulo. Além de crer nele pelo que ele faz, nós temos que crer nele pelo que ele é e representa para nós. Foi isso que os três falaram. Olha, ele representa muito para nós. Está entendendo? Ele é maior do que a sua estátua, maior do que você. E nós não vamos curvar. Você pode fazer todo tipo de pressão. O inimigo, depois de confrontar a gente, ele começa a usar situações para nos fazer a pressão. E eles disseram, você vai ver para que nós estamos passando isso. Nós já temos certeza absoluta, que se ele quiser, ele age, nós não vamos nem lá dentro. Mas se a gente for lá dentro, vai ser para um propósito absoluto de Deus, o qual nós servimos. Portanto, eu vou continuar servindo ele, não sua estátua. Estou mais interessado em ver o que ele vai fazer do que passar vergonha depois. Se tiver que passar vergonha, você e toda a multidão é que vai passar, não eu. Como é que você enfrenta suas situações? É com porquê ou para quê? É porquê ou para quê? Por quê? Por que eu? Por que a chuva não cai? Por que tantas criancinhas inocentes morrem? Tem gente que cria uma estrutura filosófica, diabólica, que não consegue viver a vida. Por que tem pobreza no Nordeste? Por que o fulano faz isso é um bandido e ninguém faz nada com ele? E vai no porquê. No porquê que está as correntes filosóficas, que nunca mudou o mundo, mas que destruiu quem pega as correntes filosóficas. É por conta dessas correntes filosóficas que a pessoa não aceita a Bíblia, não aceita Deus, se tornando muitas vezes um ateu. E Deus, na sua infinita misericórdia, cuida até dele. Se tornando uma pessoa revoltada, indo para a marginalidade, ao ponto de tirar outras vidas e não sentir culpa. Mas por que eu vou sentir culpa? Olha o que fizeram comigo. Eu nasci pobre. Olha o que esse sócio fez comigo, me passou para trás. Olha o que essa mulher fez comigo, me traiu. Olha o que esse homem fez comigo, me traiu. Olha o que essa igreja fez comigo. Olha o que esse pastor fez comigo. E assim vai ajuntando uma coleção de porquê. Você vai conversar com ela, ela tem uma coleção de porquê. O primeiro aconselhamento, você anotar, você vai passar 3 horas e ela tem porquê, desde quando ela se entende por jeito. Por que eu nasci com olho azul e não vermelho? Por que meu cabelo é claro e não loiro? E ela não consegue viver a vida. Quem vive dos porquê não assume a sua vida e não assume a sua história. Se perde.
Portanto, uma transição será bem feita nessa noite nas nossas vidas aqui, do porquê para quê. No para quê, você deixa para trás a sua história mal resolvida, cravada na cruz. Tem para quê. Para que foi isso? Para quê? Ao versículo 24. Para que eles foram lá? Precisava de acontecer o que está no versículo 24. Nabucodonosor, alarmado, levantou e perguntou aos conselheiros: mas não foi 3 os que a gente amarrou e jogou no fogo? Olha o para quê aqui. Mas ele não disse lá atrás, no decreto dele, quem era o Deus que ia livrar ele. As pessoas que atacam um servo de Deus não sabem com quem está brigando. O Saulo não sabia. Atos capítulo 9 diz que Saulo assolava a igreja, porque achava que a recente igreja nascida de Cristo, ela era uma farsa. Ela era um lugar de pessoas ignorantes, e ele assolava a igreja. E lá na estrada de Damasco, com ordem, com autorização para matar e perseguir os cristãos que estavam na Síria, ele estava indo longe já, ele trombou com Deus, ele trombou com Jesus, caiu do cavalo, não sei se era camelo ou cavalo, não diz, mas possivelmente é camelo, com uma coisa mais alta, porque o tombo que ele levou e a conversão que ele teve, ele caiu bem do alto, ele caiu, e ele disse, vendo a luz, ele disse: quem é? E Jesus falou: eu sou. Jesus a quem tu persegue. Você arrumou uma briga grande, você está perseguindo meus protegidos, meus servos. Ah, é, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Saulo, Saulo, por que me persegue? Então, muitas vezes, dentro da igreja, a gente persegue Jesus. Muitas vezes as pessoas não têm noção ao perseguir uma igreja que traz o nome de Jesus e que prega Jesus. Muitas vezes as pessoas não sabem a briga que está arrumando. Olha o cara aqui. Quem é o Deus que pode fazer isso? Porque ele era o imperador da terra. E agora assustado ele fala: mas vem cá, mas não jogou 3? Para quê? Para que era aquela exposição pública? Às vezes nossa fé em algum momento é uma exposição pública, porque Deus quer tocar corações à nossa volta. É muito bom as pessoas, quando olharem a sua fé, que não é negociada, elas começam a acreditar em Deus. As pessoas não têm chance de conhecer Deus se não conhecer Deus em mim. Elas não têm chance, elas não creem em nada. Não foi 3? Foi 3. Respondeu: sim, ó rei. Ao 25. E o rei exclamou: olhe, eu estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o Filho dos Deuses. No Velho Testamento, onde o anjo aceita a adoração e livra, é o Cristo. O Cristo que nasceu no Novo Testamento se manifesta com um 4º homem ali, ó, chama-se teofania. Teofania é Deus tomar uma forma humana. Cristo toma uma forma humana já no Velho Testamento, quando Deus entende que ele tem que interferir. É ele que interfere aqui. Se vai só os 3, é derretido, porque a Bíblia diz que os 2, os 3 homens, ó, quem jogou ele, foram queimados antes de chegar perto do fogo. Então, quando o 4º homem se une a ele: Senhor, nós temos um problema, o calor do fogo acaba. O calor do fogo acaba. Por isso que o profeta diz: quando tu passar pelo fogo, eu estarei contigo. Quando tu passar pelas águas, elas não te submergirão. Nada, nem ninguém te tocará. Vou estar contigo, eu estou junto. Não dá para afundar o barco, não dá, Pedro, tenha fé. Como é que vai afundar um barco junto comigo? Quem que vai me afundar? Eu tenho um plano na terra. Espera, eu vou acalmar o vento e a tempestade, mas esse barco que aceitou eu estar aqui como governante, não vai afundar. Então, senhor Nabucodonosor, o senhor viu quem é que pode nos livrar? O senhor fez um decreto, como é que nós vamos fazer? Você sabe que tem decreto bolado do inferno contra você e 4 gerações da tua família que vem sendo cumprido. A bancarrota, a falência, as doenças que passam de pai para filho,
prostituição, espírito de suicídio, tem gente que quer se matar, tem gente que mata, espírito de morte. São decretos que o inferno envia, explorando nossa ignorância, lá do papai, vovô, bisavô, tataravô, 4. Por isso, quando nós chegamos em Cristo, o Espírito Santo anula a maldição e um histórico de 4 gerações. E a gente não sabe disso. Aqui está um decreto, aqui, ó. Decreto para matar os 3. João externalizou isso no seu livro, João 10:10. O diabo veio roubar, matar e destruir. Não está brincando. Mas ele faz um decreto porque a brecha que damos na nossa ignorância lá atrás é tão grande que ele vira um espírito familiar, ou um demônio familiar, e vem vindo. No caixão daquele que ele comandava na família X, ele já pula daquele corpo que já está liquidado para alguém, e vem vindo. E às vezes a gente não sabe disso. E o decreto, o que você vai fazer com o decreto que você assinou? Como é que fica? Olha o que ele diz no 28. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou o seu servo. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida e não prestar culto a outro Deus que não fosse seu próprio Deus. Por isso é o decreto, olha o novo decreto. Ó. Ele escreve esse decreto agora por imposição divina. Por isso eu decreto, eu escrevo, eu assino, que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, ele e a sua casa transformada no entulho, pois nenhum Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Queimou o decreto antigo. Pega o decreto da tua vida, que deve ter tantas coisas que foi decretado nos quartos do inferno, que você não sabe. Põe assim, ó, porque hoje, a hora que você vir aqui na frente, vai ser queimado. E aí um decreto divino vai vir sobre a sua vida, e a sua vida vai mudar. Senhor, nós temos um problema. Nos ajuda a não negociar a fé. Por favor, Senhor, tira o porquê. Porque no para quê, nós vamos queimar o decreto satânico. Quando você diz para quê, você queima os decretos satânicos na sua ignorância, na nossa ignorância, a gente não sabe que tem. Mas o que é isso? É qualquer coisa? Não é qualquer coisa. Sempre a pessoa chega na igreja, as coisas repete com ela. Você vai conversar com ela, repetir com o avô, com o tio. Tem um histórico, um fio histórico. Está entendendo? Vai se repetindo, é recorrente. São decretos. Mas ela chegou, ela batizou, ela carrega uma Bíblia. E o diabo não pode mais roubar a salvação dela. Mas o histórico ele fica explorando. Não é assim que diz Mateus 12:43? O espírito imundo sai do homem, mas ele volta. Ele passeia nos lugares áridos, porque Jesus está chegando e salvando. Mas ele dá a volta nos lugares áridos, nos abismos e volta. Falei, eu vou voltar lá na minha casa, vamos ver. Essa antiga casa. Ele fala minha. Por que é minha? Sendo que eu fui criado por Deus. Deus é dono de mim porque eu fui criado por Ele. Deus é dono de mim porque Jesus me salvou. E o espírito imundo tem essa autoridade para dizer minha casa? É porque no histórico, imagina a minha história, com 12, 13 anos eu começo a usar droga, começo a abrir uma porta do tamanho do mundo. Vai chegando, ele pega a legalidade. Satanás é especialista em fazer uso capião. Sabe o que é uso capião? Eu tenho um tema desse para pregar, ainda não preguei, mas veio agora. Satanás é especialista em fazer uso capião. É uma lei que tem no Brasil, não sei se tem em outros lugares, mas no Brasil tem uma lei chamada a lei do uso capião. Você tem lá 4 lotes, não sei aonde, não vai lá ver, lá em Belém, alguém chega, faz uma casa, fica lá mais de 20 anos pagando os impostos, quando você chega lá, você perdeu a casa. É tua no documento, mas você ficou 20 anos sem pagar imposto, não deu as caras, não falou nada, o impostor chegou lá, entrou e a lei do uso capião protege ele. Satanás, escuta aqui, ó, Satanás é especialista na lei do uso capião.
Ele entra, a pessoa não sabe, não tem o discernimento. Ele decreta, e ele é tão sujo que ele fala, é minha casa. E eu ignorantemente vou dando esse direito a ele. O direito do uso capião. Eu andei, essa pessoa entra na igreja, ele dá uma volta, a pessoa sai, não tem um compromisso com Deus, não quebra as legalidades dos decretos, ela sai, continua do mesmo jeito, ele já pega carona no carro e volta. Porque ele diz, é minha casa. Engraçado que Jesus, em João, Jesus olha o príncipe das trevas e diz, está chegando um anjo caído, o príncipe da terra. Ele não tem direito sobre a minha vida, nem legalidade, não tem nada em mim. Um cristão tem que chegar um momento de dizer, Satanás, você não tem mais legalidade na minha vida. Porque eu fui no altar, invocar o nome de Deus e renunciei toda a situação que era fruto de decretos históricos de você sobre a minha vida. Isso precisa de acontecer aqui. E quando isso acontecer, Senhor, nós temos um problema. Vamos aprender a não negociar a fé. Vamos tirar os porquê para entrar o para quê. Sabe o que vai acontecer? O problema muda de lado. Nós precisamos fazer o problema mudar de lado. Entendeu? Olha aqui, ó. Versículo 29, um novo decreto. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e a sua casa seja transformada num monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. O problema mudou de lado. Traz aqui o decreto antigo. Está rasgado. Vamos aproveitar a fornalha aqui que eu mesmo fiz. Aproveita a fornalha que eu mesmo fiz, não tem jeito. Eu vi que tem um Deus que pode livrar quem crê nele. E dá licença, traz aí, governador, seu bando de bajulador, vem cá, traz o papel aí. Shhh. Quer ver o novo decreto? Vocês tomam cuidado, hein? Toma cuidado. Vocês que fizeram toda essa tramóia e que me levaram na minha bajulação e eu não entendi. Olha aqui o novo decreto. Ó. Eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e a sua casa seja transformada em monte de entulho, por nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Deixa eu avisar vocês, não vou fazer mais fornalha, não vai ter mais fornalha. Está entendendo? Olha o novo decreto aqui. Deus quer que você possua esse novo decreto. Você põe o que na tua carteira? Você tem carteira de identidade? CPF? Então você precisa de uma terceira carteira. Ela é pela fé, mas você pode escrever num papelzinho, se quiser plastificar, coloca dentro da sua carteira. Entendeu? E você vai poder dizer em qualquer situação, Senhor, nós temos um problema. Olha aqui a carteira, eu sou filho do Deus Altíssimo. Eles não quiseram se curvar perante a minha estátua, e o Deus Altíssimo enviou seu anjo para libertar eles. Nós precisamos fazer uma carteirinha dessa. Você já tem essa carteirinha? Depois você faz uma carteirinha, mas faz mesmo, escreve, filho do Deus Altíssimo, ou filha do Deus Altíssimo. Ou seja, se você é filha do Deus Altíssimo, não existe altura de calor produzido pelo inferno que pode te atingir. Não existe qualquer outra altura de decreto que pode passar por cima de você. Você tem que crer nisso, meu irmão. É nisso que eles criam ali. Sabe o que ocorreu? Eles foram promovidos. Eles cresceram. Ao versículo 30. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Senhor, nós temos um problema e através dele nós queremos crescer, prosperar e promover o seu reino. Tem muitas pessoas aqui que já tinham que ser promovido, já tinham que ter seu negócio próprio. Tem muitos irmãos que Deus tem um plano com ele no campo profissional, e ele não consegue ser promovido.
Ele não sabe como é que Deus pode fazer isso, ele não está aberto para isso. Deus precisa de pessoas para promover dentro do sistema mundo. Ele tem que ter seus representantes estratégicos na área do esporte, na área da educação, na área do empresariado, na área da assistência social, na área da medicina, em qualquer área, na área da construção civil, na área política. Tem que ter umas peças dessas, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, que o Senhor vai honrando assim, ó. Daniel começou a ser honrado, sabe onde? Nabucodonosor, mudou de governo, o filho dele, Beltesazar. Daniel continuou. Aí o império da Babilônia caiu, entrou os medos persas. Aí ele continuou ainda no mesmo status com o rei Dario e o rei Ciro. Ele continuou. Você dá aula, você trabalha, você já perguntou para Deus o que Deus quer com você lá? Porque a gente departamentaliza. No domingo a gente põe a roupa, aperta um botão e fala, agora eu sou crente. Vem para a igreja. Saiu lá fora no estacionamento, aperta o botão, põe a outra roupa, agora eu sou um cidadão comum. Você não é um cidadão comum. Você é servo de Deus Altíssimo 24 horas. Dentro da igreja e fora da igreja. E eles sabiam disso. É um movimento secularizado. A gente tem experiência toda hora de ver as estátuas se levantar nos departamentos onde vivemos, nossos vizinhos, nossos parentes. E nós temos a oportunidade toda hora de ver o quarto homem se manifestar junto conosco. Para tocar vidas. Para ver vidas abrir a boca e confessar o poder de Deus. Mas muitas vezes, irmãos, nós não atinamos para isso. Por que será que você nunca é promovido, nunca ganha mais? Por que você não aceita trabalhar no corpo de Cristo? Você não lidera uma célula? Por que você não vai a Deus para curar os enfermos? Expulsar os demônios? O que é que acontece com você? Você chama de cristianismo o domingo que você vem e vai para casa? Você está começando, tem aí 3 anos de caminhada, até você está sendo preparado. Depois de 3 anos, o que você chama de cristianismo já virou uma religiosidade superficial. E o Senhor precisa de aprofundar isso na sua vida. O Senhor está colocando essa fornalha quente em cima, à sua frente, para ver se finalmente você pode levantar a sua boca e dizer diante de Nabucodonosor, ó Nabucodonosor, fica sabendo, eu acordei, eu sei, eu já se curvei perante Deus, sua estátua não vai funcionar para mim, e nem a fornalha, porque o Deus que eu sirvo se levantará a meu favor. Não só nesse assunto, como em qualquer assunto, seu Nabucodonosor. Nós chegamos aqui trazidos de Judá. Sabe, a tua política é violenta. Você vai governando os países e manda pegar os filhos jovens de sangue real e os inteligentes que tem na nação e traz para te servir. Você só não contava com isso, que ao trazer nós, você estava trazendo Deus para dentro do teu império. E o império de Deus é maior que o seu. O império de Deus tem que ser maior do que essa fornalha que está à tua frente. Mas precisa da sua fé. O Senhor tem promoção, meu irmão. Chegou a hora de você ser promovido. No céu e na terra. Deus quer fazer isso com você nessa noite aqui. O que você está fazendo com a sua fé? Você está negociando ela a troco do quê? De uma namorada? De um namorado? Troco do quê? Do marido? Da mulher? A troco de um dinheirinho a mais? Você está mais perdendo do que ganhando. Nessa noite aqui, o Senhor te convoca para ter uma experiência com Ele. Senhor, nós temos um problema. Não queremos negociar nossa fé. Queremos tirar o porquê para colocar o para quê. E assim, o problema vai mudar de lado. E a única coisa que vai ocorrer em toda a minha luta é que ela só vai conseguir queimar o que não presta. A única coisa que queimou dos 3 foi as cordas que amarrou eles. Às vezes a pessoa vem numa igreja de crente, porque é assim que é tratado, nós somos crentes mesmo, qualquer um que crê.
A gente tenta enroscar, a gente tem medo de ser chamado de crente. Mas Jesus falou para Tomé, ô Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Mas a gente sabe assim, às vezes na sociedade, a gente, não é crente, eu sou cristão. Pior ainda, sabe o que é cristão? Cristão, igual a Cristo, meu irmão. Não comete essa besteira não, porque você não é igual a Cristo ainda. Isso pode ser. Então seja crente. Fala, não, eu sou crente, eu acredito que é de Deus a Bíblia, eu acredito que Jesus morreu por mim, eu não vi, mas eu acredito. Mas muitas vezes o argumento é esse. Eu sou crente, mas o que será? Parece que tem uma lista diabólica em que a pessoa fala, mas vou perder tanta coisa se eu virar crente. Com base naquilo que olhou, naquilo que é mal canalizado, dos excentrismos, dos esquisitismos. Mas vou ter que largar disso. Aí não sei o quê, e a pessoa fica enrolada. Às vezes Deus cura ela de uma enfermidade, ela não consegue dar o passo. Deus liberta ela, abre portas para ela, não consegue dar o passo. Meu irmão, você só vai ter que largar, sabe o quê? As coisas que não prestam, ela vai ser queimada no fogo. As coisas que não prestam é que está te atrapalhando. A única coisa que atrapalhava aqueles 3 homens é as cordas que eles foram amarrados. Estava mumificado, amarradinho, estava que nem Lázaro. Quando Jesus chamou Lázaro, ele disse para quem estava em volta, corta as faixas dele, porque não adianta eu ressuscitar eles ficar assim, ó. Tem crente assim, amarradinho. Mas do que eu tenho que largar, pastor? Mas tem que largar disso, daquilo. Esse está cego, você tem que largar, tem que queimar essas ataduras. Você tem que deixar uma vida mumificada. O Senhor quer te libertar. Do que eu tenho que largar? Se eu liderar uma cela, eu tenho que largar isso. Se eu for, tem... Não, meu irmão. Não vai largar nada. Vai ser queimado o que não presta na sua vida. Você vai parar de pular, ó. Você vai ser livre, erguer a mão livre, alegre. E Deus vai realizar uma grande obra. Fica em pé comigo. Falou contigo? Dentro da fornalha